Eu estava ouvindo um documentário na TV. E nesse documentário estava o ponto central era os relacionamentos das pessoas dos dias de hoje. Então eles estavam colocando ali como as pessoas estão se relacionando de forma tão estranha, diferente. E parece que as coisas se tornam tão normais e tão costumeiras. Então eles começaram a mostrar várias cenas. E uma das cenas, um casal jovem, ele entra no ônibus, ela entra no ônibus, nunca se viram na vida. E ali um senta ao lado do outro. E antes deles chegarem no ponto final deles, eles já estavam se beijando. Como se tivessem se conhecido há muito tempo. É normal. Hoje, a verdade não é mais absoluta. Tudo é relativo. As pessoas, elas têm e são, vamos dizer, alimentadas a buscar e ser o que elas querem ser. Ninguém pode infringir o seu direito de ser, de pensar, de dizer. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que as mídias sociais estão sendo, talvez, uma das maiores ameaças para todos os tipos de coisas que nós vemos na vida hoje. E ali também se expressam tudo que se pode imaginar. Então você vai ver isso hoje. Quando nós pensamos sobre Deus, e Deus olha para a terra e vê estas coisas, o que Ele pensa? Como Ele vê essas coisas? Será que Ele pensa nisto? Será que realmente um casalzinho daquele, agindo daquela forma, dentro de um ônibus, passa desapercebido por Deus? Será que coisas como essa passam desapercebidas? Será que passa desapercebido por Deus um negócio ilícito? Então, num tempo onde nós estamos sendo bombardeados pela mídia secular, vamos dizer, pelas publicações em vários meios de comunicações, nós estamos nas escolas, tudo mudou numa velocidade muito grande. Nós que já somos mais experimentados, nós ainda temos alguns valores aqui que nós seguramos. Porém, esta geração novinha que está surgindo agora, como que elas vão se orientar? No que elas vão se estabilizar? Como é que elas vão crescer? Como é que elas vão se tornar pessoas estáveis? Se tudo é relativo. E por que a igreja se torna tão importante nos dias de hoje? Por que congregar-se é uma coisa tão importante aos olhos de Deus? Porque, na realidade, nós somos uma sociedade dentro de uma sociedade. Nós somos um povo dentro de povos. E se há alguma esperança para as nossas crianças, elas têm que ver em nós. Então, é preciso nós entendermos e olharmos como Deus vê, Deus pensa, como é que Deus quer que eu me relacione. Como é que Deus quer que eu me relacione diante dos homens e como é que Deus quer que eu me comporte quando eu estou entre eles.
E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. E depois nós vamos até o capítulo 6 e nós leremos todo o capítulo 6. É um pouco longo, mas é preciso. Por quê? Porque nós precisamos nos sedimentar na palavra de Deus. Não importa o que o mundo diga, o importante é o que Deus diz na sua palavra. Por quê? Porque nós não vamos ficar olhando para lá ou para cá. Nós queremos nos posicionar e estar firmes e inabaláveis. Amém? E sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é preciso que nós entendamos certas coisas. Porque quando nós olhamos para a sociedade de hoje, nós vemos o que é dito ali. Porém, quando Deus coloca a sua perspectiva na palavra dele, nós começamos a enxergar coisas que você não vai ver na mídia. Você não vai ver na boca das pessoas. Você não vai ver pessoas dizendo o que realmente por trás daquilo que é visível aos olhos é uma realidade. E aqui eu quero começar com o versículo 20 do capítulo 5, porque aqui já começam a se ver certas coisas que os homens muitas vezes não creem. Diz assim: de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como que se Deus exortasse por nosso intermédio. Ou seja, nós passamos a ser o quê? A boca de Deus. Deus está dizendo: venha para o meu lado, venha para as minhas coisas, deixem essas coisas aqui, venham comigo. Por quê? É muito simples de entender isso, porque um dia Deus vai solucionar todos os problemas que existem aqui. Nós sabemos pela palavra de Deus que este planeta todo que nós vivemos aqui, um dia será ele todo restaurado pelo fogo. Mas antes disso, Deus vai trazer julgamento para toda a humanidade. Mas hoje é o dia de salvação. E é por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Por que ele fala à igreja? Porque a igreja é o seu povo e a igreja crê nele. Para que nós possamos estar firmes e inabaláveis e não vamos crer na mentira que o inimigo está colocando ali fora. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se Deus vai lidar com as coisas aqui, e vai, pode ter certeza, porque quando você começa a olhar as profecias bíblicas, e quando você começa a olhar as coisas que vão acontecer naquilo que está no livro de Apocalipse, quando as coisas começarem a se desencadear e os ais de Deus começarem a acontecer no meio da tribulação, olha, o último lugar que você quer estar é nessa terra. E não adianta correr, porque você não vai ter lugar para se esconder. Então eu vou dizer uma coisa: sabe qual é o lugar mais seguro para você estar? Quem é que poderia dizer? Lá em cima. Por isso que nós vamos ser arrebatados. Aleluia. Mas enquanto nós não somos, nós temos um tempo que nós precisamos viver nessa terra. Nós precisamos saber o que devemos fazer, como devemos viver. Amém? E é isso que nós vamos falar hoje à noite. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como que Deus se exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora nós vamos para o capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, isso é lindo. Essa visão precisa estar muito viva dentro de você. Nós, na qualidade de quê? De cooperadores, ou seja, cooperadores. O Espírito de Deus veio, o Espírito de Deus está em você, o Espírito de Deus opera em você e por você, e nós cooperamos juntos para a glória de Deus.
Aleluia. Posso ouvir um amém? Você já imaginou, irmão, nós sermos usados para a glória dele? Isso é maravilhoso. Com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Aleluia! Não dando nós nenhum motivo de escândalo. Amém? Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Veja bem, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, olha só, na muita paciência. Às vezes a gente pensa assim, como é que eu posso servir a Deus? O que eu tenho que fazer? Para que eu existo, Deus? Pois então, pega um papelzinho aí e anote. Seja o ministro de Deus na muita paciência. Nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Glória a Deus. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Isso é um mistério maravilhoso. Nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é maravilhoso. É assim que nós devemos nos portar. É disso que Paulo está falando. Ele diz, pelo contrário, em tudo nos recomendamos nós mesmos como ministros de Deus. Nós somos ministros de Deus e nós precisamos viver diante dos homens nessas coisas, porque muitas vezes, irmãos, parece-me que se nós perdemos alguma coisa, nós já começamos a indagar Deus, nós já começamos a dizer, por que Deus? Escute, nós somos ministros de Deus em todas estas coisas. Às vezes nós passamos por certas situações que as pessoas olham para nós e dizem, como é que você consegue? Como é que você aguenta? Porque eu estou com Jesus. Porque eu tenho Ele. Ele faz coisas maravilhosas para a gente, querido. Mas nós precisamos crer nele. Se nós sofremos com Ele, nós reinamos com Ele. Escute, se você está disposto a dar o testemunho por Ele, Ele está disposto a livrar você no tempo da angústia. É uma coisa impressionante como Deus faz isso. Eu acabei de estar agora com o pastor Samer, lá, um pastor egípcio, e ele estava dizendo que um pastor amigo, um membro da igreja, uma senhora, uma mulher de meia idade, o pastor Léo estava lá comigo, e ouviu esse testemunho, e esta mulher, sendo muçulmana, ela começa a pregar para sua filhinha, eu acredito, de 5, 6 anos de idade, e aquela criança, então, a simplicidade de Jesus é tão maravilhosa, que até uma criança aceita Jesus Cristo.
Porque é tão simples a mensagem que qualquer pessoa pode entender e qualquer pessoa pode abrir o seu coração para Jesus. E aquela menina então abre o coração para Jesus e ela foi batizada nas águas. E então ela estava tão feliz, ela agora vai para o pai, que é muçulmano, e diz para o pai: papai, para onde você vai quando você morrer? Pergunta errada para ele. Ele diz: como assim? Para onde você vai quando você morrer? Você vai para o céu ou vai para o inferno? Ele ficou muito furioso. Quem disse isso para você? E então, ela disse: se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Quem falou isso para você? A mamãe. Ele chama aquela mulher. E ele disse: você tem 3 dias para pensar nisto e renunciar a tudo que você está dizendo, sob pena de coisa muito séria acontecer com sua vida. E aquela mulher convicta, por isso que eu estou dizendo, quem é crente em Jesus Cristo tem que ser convicto, tem que saber quem Ele é e quem você é nele. E ela olha para ele e diz assim: você não precisa me dar 3 dias, eu não preciso nem de 3 minutos. Eu digo para você agora, eu nunca, jamais renunciarei àquele que é o Salvador da minha vida. E ele disse: entre naquele quarto. E tranca ela com a chave dentro do quarto. Chama seus parentes. E agora um conselho ali de parentesco. Estavam decidindo qual seria a morte dela. E enquanto ela estava naquele quarto, ouvindo o que seria a morte dela, ela entra em oração com o Senhor. Ela cai de joelhos e começa a clamar a Deus por misericórdia. E quando ela se deu por conta, ela estava a 500 quilômetros de distância daquele lugar, com 2 pessoas orando sobre ela na casa de um casal que a recebeu. Deus faz essas coisas. Uau. Nós não fazemos ideia como isso aqui tem poder. É uma coisa tão poderosa, tão maravilhosa, porque nós estamos aqui para a glória de Deus. Nós estamos aqui para dar testemunho da verdade. Nós não estamos aqui para ganhar este mundo. Este mundo aqui foi criado por Deus, está cheio de coisas que precisam ser tiradas. Esse mundo está contaminado pelo pecado. Toda a criação, ela geme, aguardando o quê? Aguardando a libertação, quando nós, os filhos de Deus, fomos salvos, levados desse lugar, porque Deus vai lidar com tudo isso aqui. E nesse momento, nós somos testemunhas vivas desta verdade. Nós somos testemunhas vivas dessa verdade. E assim nós devemos ser para o Senhor. O texto continua e diz assim: para vós outros, no versículo 11, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. O Paulo dizendo: vocês são maravilhosos. Se ele estivesse escrevendo uma carta para a igreja Ágape, ele diria assim: para vocês aqui, Ágape, olha, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração para vocês, com as bênçãos de Deus, com o amor de Deus para vocês. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ou seja, vocês não entendem que vocês podem estar limitados quando vocês, nas suas próprias forças, nos seus próprios afetos. Não deixem isso acontecer. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Ele diz assim: dilatai-vos. Entende? Dilatai-vos também vós. Ou seja, deixe que seu coração, como o nosso, se alargue em amor por vidas, pelas pessoas. E a partir do capítulo 14, ele começa a falar agora como nós devemos nos relacionar ali fora. Quais são os nossos cuidados? Olha só: não vos ponhais em julgo desigual.
com os incrédulos. Nós temos visto cada coisa acontecendo, como que a igreja muito facilmente está sendo levada a se misturar com certas coisas que não são boas para nós. Companhias que não são boas. Eu não estou dizendo que vocês devem sair daqui e odiar as pessoas. Eu não estou falando isso. E nem muito menos estou dizendo que vocês agora têm que virar o rosto para as pessoas, passar longe delas. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos amar a todos. Mas ela está dizendo, não se coloque em quê? Em julgo desigual. Não façam sociedades com ele. Não pratiquem as coisas que eles praticam. Não sejam cúmplices daquilo que eles fazem. Não se ponham em julgo desigual com os incrédulos. Por quê, pastor? Porque quando nós vemos assim, fulano é tão bonzinho, fulano é tão legal, fulano é assim, fulano é aquilo. Porque, veja bem, querido, se nós não formos além disso, você não vai conseguir entender isso aqui. Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? E que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse. Habitarei, escute, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, preste atenção, por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. E aí sim, aqui tem uma coisa, preste atenção. Estão notando? E eu vos receberei. Eu serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu nunca me esqueço, uma certa ocasião, uma moça, eu era pastor lá em Santo Antônio de Posse, e ela começou a amar um rapaz. Eu tinha um primo, que ele tinha um ditado, nordestino, ele dizia assim, amor é bicho cego. É bicho cego. E aquela menina veio conversar comigo, e ela veio falar comigo, e ela disse, ai pastor, eu estou amando esse rapazinho aqui. E aí ela veio e falou todas as coisinhas, eu disse, minha filha, eu não vejo que Deus tem esse rapaz para você. Ela disse, mas por quê? Eu disse, porque isso é um jugo desigual. Ela disse, não pastor, mas ele é muito bom. Eu disse, olha, você veio conversar comigo? Vim. Você não veio procurar uma palavra? Vim. Eu estou lhe dando uma palavra. Ah, mas eu acho que o senhor não conhece ele. Então traga ele. Trouxe. Aí piorou. Aí eu disse, minha filha, não faça isso. Mas ela disse, se o senhor não me casar, eu peço para outro casar. Eu disse, eu não disse que eu não ia casar você. Eu só falei para você que é um jugo desigual. Isso não vai ser bom para você.
palavra de Deus diz assim. Mas ela insistiu. Ok? 3 meses. Ela apanhava dele, mas tanto. E ela agora vem para mim e diz assim, eu quero sair. Eu quero correr disso. Mas ela agora estava numa união. E não é tão simples sair. Quantas vezes nós entramos em sociedades em julgo desigual e nós começamos a perder nossas coisas, nós perdemos o nosso dinheiro, muitas vezes nós perdemos até a nossa amizade com o nosso cônjuge, porque nós não entendemos e nós simplesmente, nós falhamos de ver o que a palavra de Deus está dizendo. E nós somos enganados pelas aparências, somos enganados. Escutem, olha, nunca vá quando a palavra de Deus diz para não ir. Porque você vai se dar mal. Siga a palavra. Mesmo quando as coisas pareçam boas, siga a palavra. Quem já assistiu uma série chamada... essa série aqui é muito antiga. Eu tinha até o álbum dela, chamada Perdidos no Espaço. Quem assistiu? Ah, minha irmãzinha, só você e eu? Não, tem mais gente aí, sim. Sim, o robô. Vocês lembram? É, uma sériezinha tão... né, o Dr. Smith. Ah, como eu tinha raiva do Dr. Smith. Ele sempre entrava na cena para fazer alguma coisa errada. Verdade? Mas eu me lembro agora de um episódio onde haviam duas pessoas, 2 seres. Aí veio um rapaz muito bonito e aquela moça se engraçou com aquele rapaz e ele era tão gentil, tão maravilhoso e tal. E tinha um outro que tinha uma cabeçona grande, era muito feio. E ele era gentil também, mas ele estava assim, e aquele negócio todo, final da história. Aquele que era muito bonito se tornou um homem muito mau, uma coisa muito feia. E aquele que era feio era o que era bonito. Era o homem, era o ser que era o bom. Mas a aparência enganou aquela moça. E toda a história o enredo foi aquele. E assim são as coisas do diabo. Elas são muito colocadas, muito bonitas, as aparências são sempre muito boas, as vantagens são muito maravilhosas, mas o final delas é sempre amargoso. Por quê? Porque Deus já mostrou o que é. Escute, nós precisamos entender o que a palavra de Deus está dizendo. Você precisa saber que ali fora você vai ter pessoas e você vai saber o que está ali. Escute, há filhos da luz, filhos das trevas. Há filhos do rei e filhos. Então, você veja bem, você tem que ter cuidado, você precisa, escutem, parece até cruel nós falarmos assim, mas eu estou dizendo para vocês que nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus diz, porque aquelas pessoas que estão ali fora, elas precisam de salvação, elas são merecedoras do nosso amor, da nossa compaixão. Eu não estou dizendo para odiá-las, eu não estou dizendo que nós devemos detestá-las, eu não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo que você tem que ter prudência, você tem que ter discernimento, e você não pode simplesmente se mover e entrar em conciliação, em coisas comuns com elas, porque você é um filho do rei. Vocês estão me entendendo? E eu não gostaria que ninguém saísse daqui hoje e disse: aquele pastor é ruim. Ele falou mal das pessoas, chamou eles de bruxos, de cão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou simplesmente dizendo para vocês o que a palavra de Deus diz acerca das pessoas que estão sem Deus, das pessoas que estão no mundo. E é por isso, meus amados irmãos, que nós devemos detestar o pecado, mas devemos amar aqueles que estão escravos dele, porque é o pecado que faz aquilo, é o pecado que está destruindo. E se nós somos conhecedores da verdade, muito mais agora nós vamos atrás para salvá-los dali, mas eu não posso ir para me unir com ele nas coisas que ele faz.
E nós temos que ter muito cuidado. Me recordo de um amigo que eu tinha nos Estados Unidos, ele pastor, e o irmão dele, naquela sede de evangelizar, ele disse que agora ia para São Francisco evangelizar num bar cheio de prostitutos e prostitutas. Rapaz, cuidado. Mas ele disse, não, o evangelho tem que ser pregado ali e eu vou pregar ali. Foi. E não demorou muito. Ele começou a beber. Ele começou a ser aliciado. E ali ele foi laçado. Porque feriu um princípio. Não se associe. As más associações corrompem o caráter. É o que a palavra de Deus diz. Nós devemos ser prudentes. Nós devemos entender o que a palavra de Deus diz. Nós devemos saber como nos relacionar. Porque você é um filho de Deus, você tem alguma coisa diferente. E eles também têm algumas coisas diferentes. E eu vou um pouquinho mais adiante. Porque algumas perguntas aqui são intrigantes, mas elas nos respondem a algumas coisas. A Bíblia diz, versículo 14. Não vos ponho em jugo. O que é um jugo? O jugo é uma ligação. Vocês já viram aqueles bois que são colocados em carroças? Então você pega aquela madeira que vai no pescoço de um boi e vai no outro boi. Aquilo chama jugo. Certo? Por que eles colocam aquilo? Porque o boi que é domesticado, o boi que já é treinado, que já foi ensinado a fazer aquele trabalho, eles colocam o outro que não é, e aquele que não é, fica no jugo daquele que sabe, e então aquele que não sabe, põe toda a força dele, auxiliado por esse aqui. Então o jugo faz isso. Põe o outro para fazer o que o outro faz. Vocês estão entendendo? Então ele diz assim, não se ponham em jugo desigual. Por quê? Nós estamos no jugo de Jesus Cristo. Ou seja, estamos ligados a Ele, estamos unidos com Ele. Mas o mundo não está unido com a luz. E se o mundo não está unido com a luz, as pessoas que estão no mundo estão unidos com trevas. E se eu me uno com uma pessoa unido com trevas, eu estou num jugo desigual. E é disso que Paulo está dizendo. Não se ponham em jugo desigual. Com quem? Com os incrédulos, que não creem na palavra, que blasfemam da palavra, que dizem que Jesus não existe, que Deus não existe, que não creem na Bíblia. E as perguntas e as afirmações que ele faz, agora nos fazem entender e nos fazem possíveis ver o porquê que ele está dizendo tais coisas. Para que eu e você possamos entender além do véu. Para que nós possamos entender nas regiões celestiais. Para que nós possamos entender o que os nossos olhos físicos não podem ver. Ele diz, que sociedade entre justiça e iniquidade? Porque a justiça de Deus está em nosso espírito. A justiça de Deus está nos arrastando, ou seja, nos trazendo para Cristo. Nos trazendo para Deus, nos moldando para a glória de Deus. É a justiça, é o poder dEle, é o Espírito Santo que nos arrasta para viver na presença dEle. E hoje nós estávamos aqui, e quem não sentiu a glória de Deus hoje aqui? Em algum momento ali, eu senti meu corpo como se tivesse eletricidade passando por ele. Sabe por quê? Por causa da glória. Então ele diz, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A palavra iniquidade é a palavra anomia. Sabe o que é a palavra anomia? É a condição daquele que não cumpre a lei. E o justo cumpre a lei.
É a mesma coisa, só para exemplo, você está com uma pessoa dirigindo e você ao lado dela que não cumpre a lei. Você não gosta de andar mais de 110, ele vai andar a 180 e você vai estar do lado. Você vai passar por uma câmara, quando está dizendo ali 80 quilômetros, ele vai passar 120 quilômetros e você vai pagar a multa. Por quê? Porque não cumpre a lei. É uma pessoa que a lei não está aqui dentro, ele não vai cumprir. Ele não vai fazer nada. E quando você se associa, quando você se põe em julgo desigual, o seu coração pede por uma coisa, você vai ter outra. Se você é dono de uma empresa, você vai querer fazer alguma coisa, a outra vai querer fazer outra. Você vai querer fazer alguma coisa para a glória de Deus, ele vai fazer outra coisa diferente de você. Daqui a pouco as coisas não vão andar bem, você não vai conseguir. Por causa disto. Porque no coração de um a justiça prevalece e no coração do outro a iniquidade prevalece. No seu coração, cumprir a lei de Deus é um deleite, é um prazer. Para que se cumpra os livros dos Salmos na sua vida, onde você diz, e a sua lei medito de dia e de noite, para que eu seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem e que dá o seu fruto na estação própria. Como você vai conseguir levar alguma coisa? Como você vai viver uma coisa na intensidade viva da sua fé, quando alguém está associado com você, pensando totalmente ao contrário de você? É um desastre. Ele diz mais, e que harmonia. Jesus. Ele disse, e que comunhão, a palavra koinonia, que fraternidade, que associação, que participação conjunta da luz com as trevas. Nós temos que olhar isso, porque o mundo está cheio de trevas. Nós temos que ser diligentes, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser, discernidores. E não cairmos em certas coisas para depois virmos a nos lamentar porque fizemos alguma coisa que não deveria ter sido feita. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. E ele diz mais, que harmonia. A palavra harmonia é a palavra symphonêsis, que se diz assim, que concordância, que acordo. Coisas simples como, vamos dar o dízimo da nossa empresa? De jeito nenhum. Um dia uma mulher chegou para mim, ela falou assim, pastor, eu estou num problema. Eu disse, por que é? Ela disse assim, eu quero dar o dízimo, mas meu marido não quer. Aí eu fiz o seguinte, eu estou pegando. Ele dá uma sobrinha lá, eu pego os 10%, eu quero abençoar a vida dele, senão a senhora não vai fazer mais isso não. Porque se a senhora trouxesse dízimo, eu não vou aceitar. A senhora está roubando o seu marido. Mas ele não dá. Então ore para ele se converter. No dia que ele se converter e entregar o dízimo espontaneamente, a senhora vai dar junto com ele. Por enquanto, a senhora não vai ter isso aqui. Por causa disso. Como que vai concordar? Como você vai andar junto? Por quê? Porque houve um julgo desigual. Isso é em todas as esferas da nossa vida. Não adianta, seja no casamento, seja numa amizade, seja no que for. Muitas pessoas perderam bens preciosos na sua vida porque não respeitaram isto. E eu estou pregando isto por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida onde nós estamos falando por fé mútua,
E é necessário que nós entendamos que para chegarmos a um lugar de vitória, é preciso que nós entendamos que nós temos que nos associar com pessoas de fé. Nós temos que estar juntos, os nossos jugos têm que ser com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos evangelizar pessoas que ainda não conhecem essa verdade. Vamos buscar quantos nós podemos ainda. Nós amamos, sabe, irmãos, às vezes sangra o meu coração quando nós vamos passando pelos aeroportos e eu vejo aquelas pessoas entrando no avião, saindo de avião, indo para um lugar, indo para outro, com as coisas mais estranhas que você possa imaginar, com as vestimentas mais estranhas que você vai imaginar. Eu digo, como é que pode essa pessoa estar vestida com isso? Eu acho que elas olham para mim e falam, como é que esse cara veste assim? Eu não sei quem é que pensa o que de quem. Eu fico pensando, para onde elas vão? Amar é uma coisa, se aproximar para levar para o Evangelho é uma coisa. A seara está branca e nós precisamos ir. Aliás, domingo passado nós oramos pelos nossos jovens para que nós fôssemos buscar. Eu estava ouvindo o testemunho de um dos maiores... Eu me perco nesses negócios de música. Roqueiros. Alice Cooper. Quem já ouviu falar do Alice Cooper? Eu era jovem, já tinha raiva dele. Eu não gostava das músicas dele, era muito barulhenta. Eu já não gostava muito daquilo. E quando ele botava aquelas pinturas dele assim, tudo parecia o Satanás. E eu ainda era daquela época assim, ainda aceitava mais as coisinhas assim, sabe? Eu não estava lá muito bem com Deus. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não entrava aquilo. E outro dia eu estava ouvindo o testemunho dele. Ele quase morreu. Lotado de heroína, cocaína. Chegou a ponto de morrer, quase à morte. E quando alguém apresenta o Evangelho de Jesus Cristo para ele, ele se converte ao Senhor. É liberto das drogas, é liberto de tudo aquilo. E aquele homem agora diz, Jesus Cristo é o centro da minha vida. É isso que Jesus faz. Por isso que nós não podemos ficar parados, por isso que nós não podemos ficar aqui dentro condenando Alice Cooper. Nós temos que ir até ele, nós temos que ir para qualquer um deles, porque essas pessoas parecem ser felizes, mas não são. Parece que elas encontraram destino, parece que elas encontraram, sabe, às vezes eu penso nesses grandes cantores, nessas pessoas com os nomes famosos, e me dá tristeza no coração, porque a fama deles, o dinheiro deles, eu fico imaginando quando eles chegam na velhice. Com toda aquela fama, com todo aquele dinheiro, vai acabando tudo. Eles não inventaram ainda coisas que possam fazê-los eternos. Eles sabem que vão morrer. Todos os nomes grandes. Michael Jackson. Como eu gostava do Michael Jackson. Vocês lembram dele? Gostava. Chegou num momento que a gente não sabia o que ele era mais. Ele queria ser uma coisa, ele queria ser outra. Ele foi se transformando, sabe o que era aquilo, sabe o que era aquilo? Buscando paz, buscando alguma coisa. Buscando se achar, se encontrar. Então, jovem, ele se mata. Elvis Presley. Uma voz tão linda, tão maravilhosa, cantando na igreja, sai para cantar no mundo e tem saudade da igreja. Agora todo drogado, cheio de bebida, encontra um fim trágico. Sabe por quê? Porque esse mundo não satisfaz.
Só Jesus Cristo satisfaz. Nós temos a mensagem. E quando nós olhamos essas coisas, quando nós estamos vendo essas coisas, nós temos que lembrar as palavras de Jesus Cristo, que diz o quê? Olhe, vejam essas pessoas, vejam como elas estão, vejam tudo isso. Mas quando vocês olharem todas essas coisas que eu mencionei, quando vocês olharem todas essas angústias, quando vocês olharem essas pessoas do jeito que elas estão, a seara está branca. Sabe o que Jesus quis dizer? Foi isso que eu vou falar para vocês. Eu tenho um pastor amigo que é do Rio Grande do Sul. Ele foi o nosso preletor em Singapura. E ele ainda pequeno, um dia ele acorda, seu pai, dono de uma grande fazenda, e ele coloca seu rosto assim na janela, uma janela de vidro, e ele olha e viu aqueles campos de trigo branquinhos. E o seu pai corria por todo lado e mandando todo mundo ir para a cidade. Vão para a cidade com os caminhões. Chamem quem vocês puderem e nós vamos colher isso aqui hoje. E aí o menino desce e vai para perto do pai e diz: pai, por que você está tão agitado? Por que você está chamando tanta gente? Ele disse: filho, você está vendo essa colheita aqui? Você está vendo como está tudo branquinho? Ele disse assim: se nós não colhermos hoje, amanhã, tudo que nós colocamos aqui, nós perdemos. Vocês estão vendo os bêbados, vocês estão vendo essas coisas acontecendo, vocês estão vendo essas pessoas que estão se desviando, vocês estão vendo essas coisas. A Bíblia diz: não se associem com ela e não tenham julgos com ela, mas elas representam uma seara que está branca e nós devemos buscá-la e evangelizá-las para a glória de Deus. Não tem harmonia entre trevas e luz. E a Bíblia diz: entre Cristo e o maligno. Quando a Bíblia diz entre Cristo e o maligno, quem habita em você? E quem habita no ímpio? O maligno. E agora, quando você está falando de julgo, que associação de estar um ligado ao outro, diz: como pode? Se Cristo habita em você, como pode haver associação de Cristo com o maligno? Por que Jesus Cristo disse que o homem não separe da sua mulher, a não ser por adultério? Porque uma pessoa adúltera tem um espírito de adultério, tem um espírito maligno ali com ela, e ela agora não vai se deitar com uma pessoa que tem o Espírito Santo nela, e Jesus disse: essa pessoa não pode ficar mais ali. Porque aquele corpo não pode ser mais compartilhado, porque aquele espírito não vai coabitar com o espírito e a glória de Deus. É verdade, vocês podem ficar chocados no que eu estou dizendo. Sabe por quê que muitas vezes nós ficamos chocados? Por causa da ideologia que o mundo está dizendo, fazendo confuso as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus são realidades, e a única maneira que nós podemos ser salvos é se nós reconhecemos que somos pecadores. Porque um dia nós estávamos ali, nós andávamos desgarrados como ovelha, nós havíamos nos perdido tanto quanto, nós também tínhamos o maligno dentro de nós, mas pela graça de Jesus Cristo nós fomos salvos, e nós não somos melhores do que qualquer um deles, mas porque temos Jesus Cristo em nosso coração, em nosso espírito, nós somos mais que vencedores. Isso não nos faz melhor do que eles, isso nos faz servos de Jesus Cristo, e devemos amá-los para a glória de Deus. Eu estou sendo compreendido? Ok, e que harmonia entre Cristo e o maligno, ou seja, que união entre o crente e o incrédulo. Ele vai mais, e que ligação? Escute, que ligação entre o santuário de Deus e o de ídolos? Você é santuário do Altíssimo. Você carrega o Espírito Santo. Ele fez você a morada dele. E como santuário do Altíssimo, você não pode se colocar ao lado de uma pessoa que adora um ídolo.
E aí vêm as recomendações bíblicas. Retirai-vos do meio deles. Aonde as pessoas estão? Nos barzinhos da cidade. A Bíblia diz, retirai-vos do meio dele. Ah, estou ali só para... Não, retira-se. Retirai-vos. Não frequente os lugares que frequentam. Eles frequentam os motéis. Retirai-vos de lá. Não vá. Ah, não, eu só vou para o motel com minha esposa. Nem com sua esposa. Motel não foi feito para esposa e marido. Motel foi feito para amantes. Hotéis foram feitos para marido e mulher. Você vai lá. Ah, mas custa caro, então fica em casa. Não vá. Ah, mas aí a coisa não rende. Aham. E o que é que tem lá no motel que vai fazer render? Não gosta do que eles gostam, não aceite. Escutem, meus irmãos em Cristo. Você quer melhorar o seu casamento? Melhore o seu relacionamento com a sua esposa e com ele, que você vai ter coisa muito melhor. Não tem motel no mundo que vai dar jeito nisso. O que dá jeito é nós nos ajeitarmos com o Senhor. A Bíblia diz, retirem-se do meio deles. Escute, separai-vos. Ou seja, não se relacionem com eles nas coisas que eles praticam. Não se relacionem com eles nos comportamentos que eles vivem. Eu estou lhes posicionando em Cristo. Por quê? Porque nós precisamos viver o poder e a glória de Deus nesse templo. Você não vai conseguir viver os dons do Espírito Santo se você não entender essas coisas. Se você é uma coisa aqui, você vai viver ali. Você nunca vai experimentar o poder de Deus aqui. E é minha responsabilidade dizer para você que se você quer a unção e a glória de Deus na tua vida, você vai saber se relacionar ali fora. Porque o que é mais importante para você? Os deleites da sua carne? Ou é mais importante para você o fogo do Espírito Santo em sua vida? É mais importante para você uma cerveja escorrendo no seu copo, num bar, na companhia dos seus amigos? Ou a unção de Cristo escorrendo por você todinho e você botando a mão no inferno e ele sendo curado? Você não vai ter os dois não, senhores. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. Porque se você escolher o outro, você vai ter as bolotas do porco. Mas se você escolher o Senhor, você vai ser refinado pelo fogo. E Deus vai lhe dar. Não toquem. Essa palavra toque, eu já estou terminando, porque nós temos aí 10 minutinhos só, mas vocês me dão mais um tempinho só para eu explicar essa palavra, porque essa palavra é muito importante. Essa palavra tocar, ela é muito... Ela tem a ver com relações sexuais. Não toquem. Ele diz assim, ou que ligação há entre o santuário de Deus, como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, ele será o meu povo, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis. Essa palavra toqueis é a palavra haptomai, que significa firmar-se em, aderir a, apegar-se a. Entende? E tem um significado de relações sexuais com uma mulher, coabitação. Era uma prática levítica de não ter comunhão com práticas pagãs. Ou seja, separe-se. Com mulheres e certos tipos de comida. Parecem ter sido as coisas que não deveriam ser tocadas. Por isso o celibato e a abstinência de certos tipos de comida e bebida eram recomendadas.
Eu vou dar um conselho para vocês. Essa festa de Halloween, ela tem muitas coisas aí que são oferecidas a entidades malignas. Não toque nelas. Ah, mas é só uma coisinha. Não, senhores, não é. Não é. Todas aquelas comidas oferecidas ali são oferendas a instituições malignas. Você não deve tocar, você não deve comer, você não deve se aproximar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por isso que eu estou dizendo, aprendam, não vivam, não se misturem, não façam isso. Já foi feito muitas coisas, vocês viram aí, não faz muito tempo atrás, onde as pessoas estavam colocando veneno nas balinhas e dando para as crianças. Em Nova York, durante um tempo desses de Halloween, eles estavam colocando lâminas de gilete dentro de maçãs e dando para as crianças que iam fazer o trick-or-treating. Então eles iam nas casas e eles davam aquelas maçãs para aquelas crianças com gilete dentro. E aquelas giletes dilaceravam os estômagos dela quando elas comiam. É diabólico. Agora é interessante uma coisa. Quem foi que importou essa festa para o Brasil? As escolas de inglês. Trouxeram essa cultura para cá. Só que existe uma coisa muito linda também, que é a cultura americana, que é o Thanksgiving. Thanksgiving talvez é uma das festas mais lindas que eu já vi. Porque desde a fundação dos Estados Unidos, quando eles chegaram ali, eles plantavam. E quando as colheitas davam seu fruto, o que eles faziam? Eles colhiam as primeiras colheitas e eles reuniam toda a família, eles colocavam aqueles primeiros frutos na mesa e eles davam graças ao Senhor e rendiam graças ao Senhor e oravam e abençoavam as famílias e comiam daquela comida para a glória de Deus. Por que não trouxeram isso para cá? Sabe por quê? Porque são trevas. E trevas são trevas. Eles não se coadunam com a luz. Então os filmes são horríveis. Os filmes são de terrores, de pessoas endemoniadas, pessoas dilaceradas, mortos-vivos. Não tem morto-vivos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem morto-morto. Mas a gente vê cada coisa. E a gente vai absorvendo isso, é cultura, cultura, cultura. Não, não é cultura. É mentira. É mentira. É mentira. E com as mentiras o diabo vai escravizando, escravizando e escravizando. E olhe, se nós não cuidarmos, até os nossos filhos eles vão pegar. Não toqueis em coisas impuras. E aí o Senhor diz, finalizando tudo, e eu vos receberei. Então é minha responsabilidade, é responsabilidade desse ministério, dizer para vocês uma coisa, como toda a Bíblia diz, todos os líderes da Bíblia disseram, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos ouvir a palavra, meus irmãos, e vamos sair dessas coisas, para que o nosso Deus nos encha da sua glória, de sua luz, do seu poder e da sua unção. Que Jesus nos abençoe. Amém.